escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês tenham dormido bem, que vocês tenham acordado melhor ainda, né? Porque tem dias que às vezes, nossa, a gente acorda de mau humor, qualquer coisa consegue deixar a gente irritado. Bom, mas antes da gente orar, eu gostaria de falar que hoje a gente vai ver a lição 12, que se chama de Moisés para Josué. E eu gostaria também de pedir que vocês pegassem um pedaço de papel, não precisa ser grande, pode ser desse tamanho, tá? E vocês peguem uma caneta também ou um lápis, qualquer coisa que dê para vocês escreverem, tá bom? Se precisar pausar o vídeo para ir lá pegar, não tem problema, pode pausar e aí depois você volta, tá bom? Bom, nesse papel, eu quero que vocês escrevam uma coisa que te deixa com muita raiva, que te deixa muito bravo. Por isso que eu até perguntei se vocês já estão de bom humor hoje ou se já estão de mau humor. Porque se vocês já estiverem de mau humor, vocês já vão saber o que vocês vão escrever. Bom, mas escreve aí uma coisa que te deixa muito bravo. E aí você tem que escrever também como você reage a isso. Por exemplo, uma coisa que me deixa muito brava é quando eu tô comendo um doce e eu não consigo comer o doce inteiro, né? E aí eu guardo lá na geladeira para comer mais tarde. E aí quando eu vejo, alguém comeu o meu doce. E aí, como é que você ia reagir? Você ia ficar bravo, sair gritando com todo mundo? Tem gente que faz isso, né? Então você tem que escrever o que você faria. Mas não precisa ser esse exemplo que eu dei. Pode ser outro que você escolher, tá bom? Escolhe uma coisa que te deixar bem bravo. Pode ser alguma coisa que aconteceu essa semana. Qualquer coisa, tá bom? Guardem esse papel, não joguem ele fora, que vocês vão usar ele no final da aula de novo, tá bom? Mas não se esqueçam de escrever nele o que te deixa bravo e como você reage a isso. Bom, então agora sim nós podemos orar. Então todo mundo fecha os olhos que a gente vai orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada por esse domingo tão gostoso que a gente pode passar com a nossa família, Pai. Abençoe o dia de hoje. Nos abençoe, Senhor, para que a gente possa entender a mensagem que o Senhor nos quer passar através dessa lição. Nos mantenha em segurança, cuide de todos nós, Senhor. E é isso que eu lhe peço, Pai, e também te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então vamos para a nossa aula? Então vamos começar a nossa história. Bom, nas aulas anteriores, vocês sabem que a gente estava vendo toda a trajetória, desde quando o povo saiu do Egito, lembra que o povo era escravo lá no Egito, e aí Moisés libertou o povo, e aí eles começaram a caminhada no deserto em direção à terra prometida. Bom, muita coisa aconteceu nesse caminho, né? A gente teve os mandamentos que Deus escreveu nas pedras, a gente teve o povo adorando o bezerro de ouro, muitos milagres aconteceram, né? O povo reclamou muito também para Moisés, enfim. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver o que aconteceu quando o povo estava quase chegando na terra prometida. Bom, quando o povo estava quase chegando lá, eles começaram a reclamar de sede. Eles chegaram num lugar onde não tinha água. E aí eles começaram a reclamar para Moisés que eles estavam com muita sede. Gente, imagina, Moisés estava guiando o povo no deserto durante 40 anos. E durante 40 anos ele ouviu o povo reclamando e pedindo as coisas para ele. Aí o povo está quase chegando lá na terra, reclama mais de alguma coisa. Como vocês acham que vocês iam reagir se vocês fossem Moisés? Vocês iam ficar bravos com todo mundo, gritar com todo mundo? Pois é, mas dessa vez Moisés teve paciência. Então foi ele e Arão subiram um monte e começaram a orar para Deus, pedindo uma resposta, pedindo para que Deus falasse para ele o que eles deveriam fazer naquele momento. Então Deus respondeu para eles: vai lá,
Pegue esse povo, reúne esse povo em volta da rocha e dê ordem à rocha, ou seja, fale com a rocha, que então ele ia fazer com que saísse água da rocha. Nossa, gente, que legal, né? Sair água de dentro de uma rocha, que é uma coisa tão seca, né? Bom, então eles foram, reuniram o povo, assim como Deus mandou. Só que eu falei para vocês que Moisés estava meio cansado das reclamações que o povo estava fazendo durante todos esses anos e depois de tantos milagres que haviam acontecido, né? O povo ainda estava reclamando. Então Moisés começou a ficar irritado com isso. E aí, em vez dele falar com a rocha, ele começou a falar com o povo. Começou a gritar com o povo, chamou o povo de rebeldes. Ele estava bem bravo mesmo. E aí ele bateu na rocha com o cajado dele 2 vezes. Bom, ele não fez o que Deus mandou exatamente, né? Mas mesmo assim Deus foi muito misericordioso, muito bondoso e fez com que saísse água da rocha. Bom, gente, como todo pecado tem consequência, a desobediência de Moisés não poderia ser de outra forma, né? Deus chamou Moisés e Arão e disse que eles não poderiam mais entrar na terra prometida. Nossa, gente, imagina, Moisés ficou todo esse tempo guiando o povo no deserto e ele não ia mais poder entrar na terra prometida. Claro que ele ficou muito triste, né? Mas ele entendeu que ele tinha desobedecido a Deus e isso foi errado. Então Deus tinha dado esse castigo para ele. Mas Moisés entendeu que não era para ele ficar bravo, não era para ele sair mais gritando com todo mundo. Então ele decidiu orar para Deus, pedir perdão e pedir para Deus que ele voltasse atrás no castigo dele, que ele perdoasse Moisés e que ele deixasse entrar na terra prometida. Mas Deus não voltou atrás. Deus disse que ele não poderia mais entrar e que era para ele preparar um novo líder para o povo. Ele disse então que Moisés deveria preparar Josué para ser o novo líder. Moisés então aceitou a decisão de Deus e obedeceu a ele. Bom, Moisés então começou a preparar Josué enquanto o povo terminava de caminhar pelo deserto, porque como eu falei para vocês, eles estavam quase chegando lá na terra. E aí quando eles chegaram bem do ladinho da terra prometida, Deus permitiu que Moisés subisse num monte e visse a terra de longe. Ele pôde subir assim no monte e ver a terra lá embaixo, como ela era. Que legal, né, gente? E aí a Bíblia fala que depois desse evento, Moisés morreu e quem começou a liderar o povo foi Josué. Bom, mas o que a gente pode aprender com essa história? Em primeiro lugar, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. A missão de Moisés já tinha terminado e agora era a vez de Josué cumprir a sua missão. Assim como Moisés, todos nós temos um chamado e assim como ele, a gente precisa fazer da melhor maneira possível. Em segundo lugar, é que há momentos em que Deus diz não. A gente fala que a gente tem que sempre orar pedindo as coisas para Deus, mas a gente tem que entender que muitas vezes Deus pode responder não pra gente, mas é porque Ele sabe o que é melhor pra gente, Ele sabe muito melhor do que nós mesmos. Em terceiro lugar, a gente deve controlar a nossa raiva. Sim, gente, a gente não pode ficar bravo, não pode ficar irritado e fazer o que der na nossa cabeça. Não mesmo. A gente deve orar, pedindo paciência e pedindo sabedoria para Deus. E agora, eu gostaria que vocês pegassem aquele papel que vocês fizeram lá no começo da aula. Lembra que eu pedi para vocês escreverem uma coisa que deixasse vocês bem bravos? E o que vocês faziam? Pois é, agora eu quero que embaixo vocês escrevam como resolver esse problema. Por exemplo, lembra que eu falei da história de colocar o doce na geladeira e alguém comer? Pois é, você pode orar para Deus, para que você não fique irritado, que você não saia brigando com todo mundo, para que você tenha paciência. Respira fundo, conta até 10, vai conversar, porque tudo a gente resolve na base da conversa, gente. Não precisa sair gritando, viu? Então eu quero que vocês pensem em uma coisa que vocês podem fazer para que vocês não tenham uma atitude que desagrade a Deus, tá bom? Por exemplo, vamos voltar na história do doce de novo. Se você
estava comendo aquele doce, guardou na geladeira e falou para ninguém mais comer, foi errado, né? Quem foi lá e comeu seu doce. A pessoa podia ter te avisado e você poderia ter dividido com ela. Você às vezes tá até certo em estar bravo, né? Mas a diferença é como você vai reagir diante disso. Você pode escolher gritar com todo mundo e sair xingando, bater nas portas da casa, o que não agrada a Deus, porque a gente sabe que Deus não gosta disso. Ou então você pode respirar, falar com paciência e conversar com essa pessoa, que é o correto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente já está quase no fim da nossa revista. Espero que vocês tenham uma ótima semana e que vocês fiquem todos com Deus. Um beijo. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Abriu o mar vermelho, abriu. 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 Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Maná, o pão do céu fez chover. 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 Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Saiu da rocha, água saiu. 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 Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Parou o sol no céu, parou. 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 Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Caiu, Jericó caiu. Caiu, Jericó caiu. Caiu, Jericó caiu. Caiu, Jericó caiu. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim.